Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Espero que o vosso fim de semana esteja a decorrer bem. Vamos só aguardar um pouco. Hoje o tema, enquanto não vão chegando, é a continuação do tema da semana anterior, que é, como não podia deixar de ser, ou não, é a guerra. E ela está aí. E obviamente que falaremos de meditação. Vamos só aguardar um pouco. E iremos falar também do retiro de Baião, que vai ocorrer em Baião a 11 de junho. E podemos começar já a falar da meditação do dia da manhã. Pelas 17 horas vamos fazer meditação presencial. Portanto, estão desde já convidados quem sentir apelo interno efetivo para fazer o trabalho espiritual, para fazer meditação. Estes tempos impelem-nos a voltarmos para dentro, a fazer o trabalho interno. E eu sei que muitos seres se têm recusado, para não dizer a quase totalidade, a fazer o trabalho interno. E ele tem que, obviamente, ser feito. Olá, Mário. Portanto, para aqueles que se recusam a fazer o trabalho interno ou fazem pouco, amanhã temos meditação presencial. Boa noite, Mário. Meditação presencial pelas 17 horas. Não se esqueça. No dia 11, é interessante, enquanto não chega, vamos falar de meditação. No dia 11 de junho, vamos fazer novo retiro em Baião. É só de um dia. São 11 horas. São cerca de 4 aulas só de meditação. E temos uma das aulas sobre trabalho espiritual. Portanto, começa às 8h30 da manhã. Depois vamos fazer um direto só para falarmos do retiro, mas hoje já posso dizer que são 11 horas de retiro só num dia e começa às 8h30 da manhã e acaba às 19h30 da noite. Portanto, vai ser um retiro intenso. Não se esqueçam, obviamente, que amanhã temos meditação presencial pelas 17. E vamos então falar um pouco sobre o tema que é, infelizmente, neste período da história do homem, já não deveria estar a ocorrer, supostamente já não deveria estar a ocorrer, e, infelizmente, nós temos na Europa, atualmente, a decorrer uma guerra. É óbvio que muita gente diz que é ali ao lado, que é na Ucrânia, mas a guerra está a decorrer na Europa. E neste momento já existem cerca de, diz-nos a ONU, cerca de 2,5 milhões de deslocados. E mais de 1 milhão são crianças. E há muitos adultos que já não querem ver televisão precisamente devido às crianças, mas deveriam ver porque é já aqui ao lado. E nós temos o hábito de não querer ver algumas situações para não sentirmos afinidade ou ficarmos emotivos com aquilo que estamos a ver. Nós temos um provérbio muito português e muito bonito que é longe da vista, longe do coração. E realmente é assim. Nós evitamos ver para não termos que agir. E quanto mais tempo nós não querermos ver o que está a acontecer na Ucrânia, mais destruição vai ocorrer. Mais mortes vão acontecer. E como eu disse ao princípio, independentemente da responsabilidade das partes, olá Safi,
independentemente das responsabilidades das partes, nesta altura da humanidade, já não faz muito sentido uma guerra. E uma guerra que não sabemos, por isso é que é difícil fazer história do tempo contemporâneo, e principalmente história política ou diplomata, ou então a história das nações e da guerra, é mesmo muito difícil, porque não sabemos o que é que nos espera, não sabemos o que é que esta guerra vai desembocar e não sabemos o que é que o alto tem reservado para nós. Ok? Portanto, aquilo que eu disse em relação à meditação no início, vou voltar a frisar. Se calhar é um tempo, das duas uma, ou escolhemos reagir e ficar em certa medida e com razão agressivos em relação ao que se passa, em relação à trama coletiva que aí está, ou então voltarmos-nos para dentro, fazer o trabalho interno e ver aquilo que podemos fazer por nós e podemos fazer pelos outros. Olá, Alice. Portanto, é uma escolha que nós temos quando assistimos a estas imagens da destruição das cidades da Ucrânia e assistimos ao sofrimento daquelas crianças e daquelas mães. Há uma separação terrível das famílias. É óbvio que também existe na Europa, e não só, neste momento, uma justificação tola, religiosa e espiritual daquilo que está a ocorrer. Como eu disse há pouco, nós queremos sempre manter distância daquilo que está a ocorrer. Ou porque não queremos ver, ou porque arranjamos, que é isso, arranjamos justificações. Boa noite, Alice. Arranjamos justificações tolas para tentar justificar o injustificável. Não faz muito sentido. Portanto, como eu disse há pouco, ou reagimos e, obviamente, ficamos emotivos. É impossível não ficarmos emotivos, é impossível não querer reagir, é impossível não querer fazer nada. Ou então viramos-nos para dentro e vemos o que é que podemos fazer de trabalho interno, trabalho humanitário e de ajuda àquele povo. Eu não queria tocar num ponto, mas vou ter que tocar, porque ele está para ser, que é onde é que começa a guerra. É óbvio que muita gente diz onde é que começa a guerra, e nós sabemos onde é que começa a guerra, mas a guerra efetivamente começa dentro de nós. Nós estamos, pelo menos alguns de nós, não estamos todos, felizmente, mas estamos permanentemente em guerra connosco. Mas como se isso não fosse o bastante, nós até podemos achar e dizer que não, e afirmar a pé juntos que não. No entanto, nos locais de trabalho, estamos permanentemente em guerra uns com os outros. Em guerra com o chefe, em guerra com o colega. Até porque a exploração nos locais de trabalho cada vez é maior. Portanto, há aqui uma guerra sem armas. Nos locais de trabalho ainda se fala muito nas costas do colega. Este é o tipo de guerra sem armas, mas é uma forma estranha de estar no planeta Terra, que é falar dos outros, principalmente nas costas. Na família, infelizmente, temos guerra permanente, isto é, a família, provavelmente, eu vou dizer isto, não é bem mal, parece ser o berço da guerra sem armas, porque parece que não existe uma família sem ter problemas graves dentro dela, o que não faz muito sentido, porque na família é que devia ser o berço da aprendizagem, o berço do amor, o berço da partilha e o berço de tudo aquilo que é bom para o novo ser que entretanto chegou à Terra. E o que nós vemos é que no seio da família a discórdia parece ser a pedra de toque. Parece ser aquela nota certa que faz as famílias... Estou a ser sarcástico. Não levei a mal. Portanto, quando nós olhamos para a guerra, temos que ver porque é que existe tanta discórdia nas famílias,
porque é que existe tanta discórdia dentro de nós, porque é que existe tanta discórdia no local de trabalho, que é assustador. Atenção, cada vez mais é que nós não estamos a querer ver, estamos focados noutras coisas e não estamos focados naquilo que a gente faz todos os dias, que é só discórdia, e também na discórdia que existe nas relações interpessoais entre as pessoas. Parece que por vezes as pessoas são bombas de relógio, estão sempre à espera de qualquer coisa para poderem reagir, para poderem maltratar o outro. Portanto, quando se fala em guerra, temos sempre que voltar atrás e fazermos um esforço de pensar onde é que ela teria começado, onde é que ela começou, se é que já não está aqui instalada há muito tempo. Portanto, isto não é um chavão, isto é um simples alerta para nós percebermos porque é que temos tanta guerra dentro de nós. Porque é que passamos a vida sempre a guerrear. A guerrear connosco, a guerrear com o nosso companheiro, a guerrear com os filhos, a guerrear com os pais, a guerrear com os colegas, a guerrear com os outros. E nós fazemos isto na perfeição. Até parece que fomos ensinados a guerrear. E não faz muito sentido. Nós deveríamos estar aqui para nos amarmos uns aos outros, independentemente da experiência que cada um tem que ter e tem que passar neste plano, deveríamos estar aqui para sermos o mais amorosos possíveis. E às vezes é extremamente difícil. Daí que esta guerra entre nações seja um reflexo com a guerra que já acontece no dia a dia. Obviamente uma guerra sem armas, mas que quando os Estados têm a necessidade de se armarem em todos os planos, desde a Força Aérea, do Exército e da Marinha, e estarem preparados para combater o vizinho, que a partir do vizinho é o inimigo, significa que nós não confiamos em ninguém. Na Terra não aprendemos a confiar em ninguém. E porque não aprendemos a confiar em ninguém, armamo-nos até aos dentes. E dependendo do Estado e do dinheiro que o Estado gasta em armamento, significa tão só que armamo-nos até com armas de destruição maciça. O que significa que basta vir alguém que seja um bocadinho mais aleluado, carrega num botão e causa disparates no planeta Terra. Portanto, quando analisamos o fenómeno da guerra, temos que obrigatoriamente pensar no que está a acontecer dentro de nós, o que é que acontece dentro da nossa família, o que é que acontece na nossa empresa, na empresa que nós trabalhamos, que é que as pessoas estão sempre em guerra. É absurdo, o desgaste é demasiado grande e as pessoas não percebem aquela guerra constante, sem armas, volto a dizer, que acontece dentro das empresas. E aquilo acontece diariamente, ok? Diariamente. E até parece que por vezes, vou dizer, até parece que por vezes é fomentada. Parece que a discórdia dentro das empresas é fomentada. Portanto, não faz muito sentido nós analisarmos isoladamente o fenómeno da guerra entre nações. Temos que começar no berço e questionar-nos porque é que nós passamos a vida a guerrear uns aos outros. Porque é que temos necessidade de nos armarmos em todos os planos da física do Estado, desde a Marinha ao Exército e à Força Aérea, para estarmos preparados para combater o inimigo que a gente não sabe qual é. Porquê? Porque não confiamos em ninguém. E porquê é que não confiamos em ninguém? Porque fomos ensinados a não confiar em ninguém. Esta é que é a lógica da educação, não só a educação ocidental, como a educação oriental. Porque se formos à Índia e se formos ao Paquistão, por exemplo, cada um tem cerca de 130 bombas nucleares. Para que é que são precisas cerca de 130 bombas nucleares? Já não falar? Na Rússia, que tem cerca de 7.000 bombas e os Estados Unidos cerca de 6.800. O que significa que... Olá, Castro! Boa noite! O que significa que o homem na Terra
tenha investido mais e tenha apostado mais na criação de armas letais, no investimento da guerra, da indústria do armamento, do que propriamente na educação dos povos. Porque se os povos fossem educados num outro sentido, não havia este tipo de guerra e não havia este tipo de fenómenos. Até porque o investimento que tinha sido feito em armas, olá Hermínio, tinha sido feito em educação. Porque se não se tivessem produzido armas, ninguém podia guerrear, porque simplesmente ninguém tinha armas para fazer a guerra. Portanto, isto é uma questão muito bonita, que a existência dos Estados e o fenómeno da existência dos Estados e da criação virtual de inimigos, boa noite Hermínio, faz com que, enquanto na Terra for assim, vamos andar sempre em guerra. Ok? Não importa dizermos que somos seres muito à frente, seres muito avançados, e no dia a dia passamos a guerrear uns aos outros, como se o mundo fosse acabar ou como se a razão estivesse do nosso lado. Portanto, aquilo que vos peço mais uma vez, para aqueles que chegaram depois, amanhã vamos fazer meditação pelas 17 horas, meditação presencial. A inscrição é obrigatória, mas aquilo que vos é pedido espiritualmente, para aqueles que acreditam, até porque existe um problema grande de o ser humano não acreditar na sua própria espiritualidade, o que é um bocado estranho, porque ele é um ser espiritual, mas não acredita na sua espiritualidade, só acredita no bruxo, agora vou brincar um pouco, quando necessita de ir ao bruxo, para fazer umas perguntas ou para fazer algumas maleitras a outros seres humanos. Portanto, o homem, como não acredita muito na espiritualidade, é cego na fé que tem em relação à religião. É mesmo cego. E aqui o cego é mesmo cego. É literalmente cego. Mas não acredita na sua espiritualidade. E porque não acredita na sua espiritualidade, passa na Terra como se aquilo que ele tem dentro dele não tivesse valor nenhum. Porque se todos nós nos valorizássemos, todos nós conseguíssemos perceber o quão bonitos somos por dentro, nem sequer tínhamos tempo para andar a fazer guerra com o vizinho, guerra com o companheiro, guerra com o irmão, guerra com o pai, guerra com o colega de trabalho, guerra com o chefe, guerra com este, guerra com aquele. Porque a guerra, só se chega à guerra entre nações quando dentro da família, dentro das empresas e dentro do Estado existe guerra. Metam isso na cabeça uma vez por todas. Ninguém faz guerra com o vizinho se não tiver em guerra com ele mesmo. Se eu estiver em paz comigo, é impossível fazer guerra com o vizinho. Mas nós não queremos entender este fenómeno, porque achamos que não, achamos que está tudo bem connosco e que somos os seres mais perfeitos à face da Terra, e então achamos que o problema e o mal está sempre no outro. Daí a necessidade constante de guerrearmos, de querermos estar em guerra e de afirmarmos constantemente que somos melhor que os outros. Isso acontece muito, muito nas empresas ditas modernas do mundo atual, em que a competição, a pouca vergonha e a exploração é cada vez mais. Eu não vou dizer o nome da empresa em que trabalho, mas toda a gente sabe. Tem 501 anos e cada vez explora mais as pessoas. Portanto, isto é uma forma de guerra sem armas. Olá, Fernando. Isto é uma forma de guerra sem armas. Quando uma empresa explora os seus colaboradores, explora os seus funcionários, levando-os à exaustão, está a criar uma guerra sem armas. Portanto, a guerra já acontece todos os dias. A exploração, a dissimulação, a mentira, o diz que diz, a maneira como se olha para o outro, o desrespeito que nós temos em relação ao outro, em relação ao outro ser humano, faz com que, em última instância, os Estados guerreiem entre si. E o que pode acontecer, infelizmente, se calhar mais cedo que aquilo que a gente pensa,
é que os Estados se lembrem todos de começar a guerrear. Porque nós estamos permanentemente em guerra uns com os outros. Eu dei o exemplo da minha empresa, porque efetivamente acontece com muitas empresas, mas na minha cada vez é mais descarado. Passo lá a saber porquê. Eu sei porquê, mas cada vez é mais descarado a maneira como se tratam as pessoas, a falta de dignidade que existe nas relações interpessoais. Portanto, quando se fala em guerra, tem que se falar em muitos fenómenos que estão associados às relações interpessoais entre os seres humanos. E como nós estamos sempre em guerra permanente uns com os outros, é normal, nós é que não queremos ver, é normal que os Estados entre si também se guerreiem uns aos outros. Porque os próprios cidadãos de cada um desses Estados está permanentemente em guerra. E não há necessidade. Não há necessidade de estarmos em guerra connosco, não há necessidade de estarmos em guerra dentro da família, não há necessidade de guerrearmos os nossos, de guerrearmos os nossos amigos, de guerrearmos os nossos colegas de trabalho e de guerrearmos aqueles que a gente nem sequer conhece. Que é estranho, não é? A gente nem sequer conhece e é capaz de travar uma guerra com alguém que nem sequer conhece, que nunca nos fez nada mal na vida. E nós vamos combater, ou vamos guerrear, amando de alguém que é o cobarde o suficiente, porque são todos assim, são os cobardes o suficientes, e mandam lá outros seres combater por eles, porque eles não têm a coragem para lá ir. E a guerra basicamente é isto. É que uns possam combater pelos outros, e os outros é que recebem as medalhas, até que nas empresas, uns é que trabalham, os outros é que recebem os prémios. Na guerra é exatamente a mesma coisa. Uns combatem e morrem, e os outros ao fim, ou são louvados, ou são crucificados. Mas, no entanto, parece que até os perdedores nas grandes guerras são louvados. Se não fossem louvados, como diria um chefe, não ficavam na história. E, efetivamente, ficam na história. Nisso os egípcios tinham razão. Apagavam alguns da história. É óbvio que não conseguiram apagar. É engraçado. Tentaram, mas não conseguiram. E a guerra é isto. A guerra é nós estarmos permanentemente insatisfeitos, permanentemente descontentes, permanentemente a arranjar problemas, permanentemente em guerra connosco e em guerra com os outros, e sem sequer termos descoberto a nossa espiritualidade, o nosso sentido e o propósito que estamos aqui na Terra. Porque se estarmos aqui na Terra o propósito for só fazer guerras, isso é um propósito muito estranho. Portanto, não se esqueçam, vou referir mais uma vez, não se esqueçam que amanhã temos meditação presencial de inscrição obrigatória para os 17. Não se esqueçam também que daqui a bocadinho vamos já meditar, que é para não falar muito. Não se esqueçam também que temos o retiro espiritual no dia 11 de junho em Baião. Vão ser 11 horas de retiro, é só um dia. E vamos ter 4 aulas de meditação pura e dura. E vamos ter uma aula de... Já vais para a guerra, Castro. Vamos ter uma aula sobre trabalho espiritual. Sobre o que podemos fazer espiritualmente. Se é que acreditamos na espiritualidade, ou se é se queremos fazer algum trabalho espiritual. Porque o trabalho espiritual é como qualquer outro trabalho. Embora com umas nuances muito mais amplas do que o trabalho dito material. Portanto, só nos compete a nós uma tomada de consciência muito importante sobre a nossa condição no planeta Terra e sobre aquilo que queremos fazer depois de ter tomado a consciência dessa própria condição. Portanto,
cada um tem, obviamente, de aceitar a sua espiritualidade, tem de acreditar na sua espiritualidade, acreditar na própria espiritualidade que existe, porque parece que temos medo de descobrir algumas coisas dentro de nós, o que é estranho. Preferimos andar uma vida a descobrir coisas fora de nós, mas recusamos-nos a ver aquelas coisas que em muitos dos casos são muito bonitas e que estão dentro de nós. E nós nos recusamos a fazer o trabalho interno porque estamos ocupados e entretidos com questões externas a nós e que a maior parte dos casos não nos dizem absolutamente nada. Vamos então fazer a nossa fazer a nossa meditação e depois a seguir à meditação falo mais um bocadinho sobre a meditação presencial e o retiro de Beja e depois terminamos o direto de hoje. Façam 3 respirações profundas. Sintam a vida a percorrer o vosso corpo. Sintam o vosso corpo cheio de vida. Sintam o calor que emana do vosso corpo. A energia que percorre o vosso corpo. Sintam quão vivos estão. Quando quiserem, podem abrir os olhos. Portanto, aquilo que vos é pedido
é que não guerreiem ninguém. Aquilo que vos é pedido é que, ao fazermos o trabalho interno, ao fazerem o trabalho interno, as guerras internas cessem, as guerras dentro da família cessem, as guerras dentro dos locais de trabalho cessem, as guerras dentro dos Estados cessem e as guerras, obviamente, entre nações também cessem. Porque, como eu disse há pouco, quando acontece uma guerra entre nações, é porque as nações não acreditam umas nas outras, acham que são inimigas umas das outras, têm concepções de vida completamente diferentes umas das outras, e às vezes até iguais, têm às vezes concepções diferentes do divino umas das outras, habilmente criadas no passado, ainda por cima, porque é sempre assim. Criam-se deuses para haverem concepções de vida completamente diferentes e ninguém percebe, ou ninguém quer perceber, que estamos todos no mesmo barco. E o barco é o planeta Terra. E parece que é mais importante destruir o planeta Terra e destruir todos aqueles que habitam no planeta Terra, em vez de cuidarmos do barco, neste caso, em vez de cuidarmos do planeta. Portanto, o homem tem feito travessuras, não tem outro nome, o homem tem feito travessuras desde que está no planeta Terra. E parece que as travessuras não acabam. Houveram 2 portais de luz que aconteceram há pouco tempo, no dia 22/2, 2 dias antes do início da guerra, e no dia 3/3. Dizem-nos alguns seres espirituais que foram portais de muita luz. Mas aquilo que a gente tem assistido, espero que o alto não leve a mal, é que a luz não chega a todos. E parece que, no que diz respeito à Ucrânia, então, a luz não chega lá. Porque há um país que invade e destrói, e as cidades efetivamente vão ficar destruídas, e é como se esses portais de luz eu não queria dizer, mas parece que é luz para entreter alguns. Das duas uma, ou alguns são seres de luz e se preocupam genuinamente com eles e com os outros, ou então não é por abrir um portal que ele de um momento para o outro vai ter acesso à luz. Porque se nunca quis saber e nunca se preocupou genuinamente com os outros, não é por abrir um portal de luz que ele vai ficar iluminado. Ok? Portanto, vou falar mais uma vez sobre a meditação presencial do dia da manhã. Se sentirem um apelo interno, venham meditar. Não se esqueçam que a inscrição é obrigatória. Eu vou fazer um direto sobre o Retiro de Baião, mas falo novamente sobre o Retiro de Baião, que vai ser no dia 11 de junho, que é entre o feriado de 10 e o domingo. Portanto, é um dia que aparentemente não é assim tão difícil de tirar para podermos fazer um dia de meditação. Portanto, daí que tenha sido criado nesse dia, para que cada um possa meditar e fazer o trabalho interno. Porque sempre que meditamos e fazemos este trabalho interno pela via da meditação, o nosso conhecimento daquilo que diz respeito ao nosso interior torna-se muito mais rápido. A nossa consciência fica muito mais expandida e a nossa relação com os mestres e a nossa relação com o divino fica ou é muito engrandecida. Esta sim, neste caso, não é preciso um portal de luz para nós termos acesso à luz. Porque nós, genuinamente ou diligentemente, todos os dias temos o cuidado de ser bons, temos o cuidado de respeitar, temos o cuidado de não fazer mal a ninguém, temos o cuidado de não agredir ninguém e de não fazer guerra com ninguém. Embora tenhamos muito trabalho interno para fazer, nós sabemos que é condição não fazer a guerra com ninguém. E também é condição nem sequer fazermos a guerra dentro de nós, isto é, guerra connosco, porque não faz muito sentido. Portanto, venham meditar,
venham ao retiro, porque efetivamente temos muito, muito para aprender, temos muito para aprender e temos muito para ensinar e muito para partilhar, e isso só acontece quando estamos disponíveis ou estamos receptivos à transformação interna e estamos receptivos à nossa vontade de querer efetivamente sermos diferentes, fazermos diferente e dizermos sem medo aquilo que nos trouxe ao planeta Terra e dizermos sem medo que somos seres de luz, seres espirituais que estão cá com uma consciência completamente diferente. E acreditem que não é fácil. Daí que eu tenha dado o exemplo do local de trabalho, porque os locais de trabalho, infelizmente, ainda se fala muito mal dos colegas, ou ainda falam todos mal uns dos outros, e há aqueles que efetivamente não falam. Eu acho que na vida há coisas mais importantes que estar a falar do colega, portanto não faz muito sentido estarmos num trabalho ou estarmos encarnados no planeta Terra para podermos ir para um local de trabalho e passar a vida a falar do colega. Olá mãe, não faz mesmo muito sentido. Portanto, venham meditar, façam o vosso trabalho interno, é aquilo que eu vos desejo, e vou desejar a todos a continuação de um bom fim de semana. Estejam atentos, estejam vigilantes, não façam guerras internas e guerras dentro da família e guerras com os outros, ok? E sejam felizes. Namastê. Boa noite por terem assistido. Obrigado. Beijinhos e até para a semana.